Amós, capítulo 1, profeta Amós fez uma advertência, diga comigo, ao povo de Deus. Diga comigo mais uma vez, ao povo de Deus, que se perdeu completamente e não viu. Se perderam e não viram, aonde estavam? Ouça estas palavras, vocês, diga comigo, vacas de Bazã, que estão no monte de Samaria, vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados, e dizem aos senhores deles, tragam bebidas e vamos beber. O Senhor, o soberano, jurou pela sua santidade, certamente chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês como anzóis, ou seja, anzóis de pesca. Quem são as vacas de Bazã? Alguém sabe? Alguém já estudou sobre isso? E vamos lá, se Jesus estivesse pregando nos dias atuais, pessoas dodóizinho, mimizinho, que isso dói facilmente, não ia suportar o sermão de Jesus, viu? Não suportaria. E muitas vezes até quem ele amava, chamou muitos de hipócritas, sepulcros caiados, a mulher que veio buscar ajuda pela filha, ele falou, não convém tirar da boca dos filhos e dar aos cachorrinhos, e assim por diante. Então, se fosse Jesus pregando nos dias de hoje, muitos que são muito mimizinho, muito dodóizinho, se ofende com qualquer coisinha, ai, que absurdo. Então, infelizmente, muitos se perderiam ou não alcançariam a sua salvação. As vacas de Bazã, quando o Senhor se refere às vacas de Bazã, está se referindo às mulheres das autoridades. Eram mulheres esposas de autoridades, de homens de posição, homens prósperos, homens ricos, mas as suas mulheres eram mulheres manipuladoras, mulheres que só se preocupavam com futilidades e inutilidades. Elas manipulavam os seus maridos, elas influenciavam os seus maridos de forma negativa, elas influenciavam os seus maridos a fazerem coisas que Deus abomina, a lesar os necessitados, não há consequências, a única coisa que eu quero aquilo que eu tenho prazer. Então, o que você vai fazer, tire de onde tirar, faça o que você tiver que fazer, oprima, pise, esmague, como nós lemos ali, esmague, sugue. Então, elas eram mulheres que influenciavam, manipulavam, mulheres que enganavam, simplesmente para o seu próprio prazer. A única visão que elas tinham era a visão de prazer, futilidades, inutilidades. Era a única coisa que buscavam. E com isso, maridos fracos, que se deixavam ser manipulados pelas mulheres, agiam de forma abominável aos olhos do Senhor. E isso grave o que eu estou dizendo, nós não estamos falando de pessoas que não tinham conhecimento, pessoas que foram se perdendo, pessoas que foram se perdendo na caminhada, pessoas que foram se corrompendo, porque é tudo devagarzinho. E Bazã era uma região muito próspera, era uma região de muita prosperidade, de muita abundância. E vacas de Bazã, por que vacas de Bazã? Porque as vacas dessa região eram criadas e tratadas de uma forma muito especial. Elas eram tratadas de forma nobre. É uma região nobre, uma região de muita prosperidade, muito trigo. Era uma região muito fértil. E vacas e touros eram separados e criados de uma maneira especial
Só que eram vacas e touros que seriam mais tarde sacrificados, oferecidos, simplesmente oferecidos como sacrifícios. Então, vacas de Bazã. Por quê? Aí vem o Senhor e diz assim: chegará o tempo em que vocês serão levados com ganchos e os últimos de vocês com anzóis. Não vai ficar assim não. Só que, lembra de uma palavra que a gente sempre diz, o seguinte: isso é para tudo, tá? Isso é para tudo na vida. Como é que Deus trabalha conosco? Palavra. Se a palavra não for o suficiente, virá as circunstâncias. Deus muda as circunstâncias. Não é mais ou menos assim? Você não faz assim com o filho? Querido, é o seguinte: eu quero uma mudança. Eu estou dizendo a você que a partir de agora não será mais assim. Eu quero você assim, eu quero você comprometido, eu quero você disciplinado, porque você é um indisciplinado, você não tem disciplina com a tua vida, você não tem responsabilidades com as coisas que são realmente importantes. Então, eu quero uma mudança da tua parte. Se você não mudar, eu vou ter que te tratar de maneira diferente, eu vou ter que mexer nas circunstâncias. Não é assim? Se ele não faz, o que você faz? Mexe com as circunstâncias. O que é que você gosta? Então, enfim, você não tem responsabilidade, então estou cortando. Por exemplo, meus filhos. Eu sempre estabeleci com os meus filhos algumas coisas importantes, né? Você gosta do quê? Você gosta disso? Para fazer isso, você vai ter responsabilidade com aquilo que você... Ter responsabilidade com as coisas que você deve ter responsabilidade. Porque se você não tiver responsabilidade, estou cortando o que você gosta. Então você vai ter tempo para se focar naquilo que realmente é importante para a tua vida, aquilo que vai trazer bênção para a tua vida, aquilo que vai te trazer um futuro certo, aquilo que vai trazer a bênção de Deus para a tua vida, porque nós somos cooperadores de Deus. Deus faz a parte dele, você faz a sua. Se ele não faz, você mexe com as circunstâncias. Se a gente não faz, Deus mexe com as circunstâncias. Por isso que é sempre muito importante, você pode prestar atenção, se tem alguma coisa errada na tua vida, pode prestar atenção que você já ouviu alguma coisa a respeito. Porque primeiro Deus fala, depois ele mexe com as circunstâncias. Primeiro Deus fala, não adianta ninguém dizer assim, eu nunca ouvi, nunca assim. Não, Deus se comunica do altar, Deus se comunica à sua mente, Deus se comunica à sua consciência, Deus se comunica aos teus ouvidos, Deus se comunica das mais diversas formas. Ainda que você não escutasse ninguém falando com você, o Espírito de Deus se comunica com o teu Espírito. Tanto é que eu costumo dizer, se as pessoas não soubessem o que era errado, não faria escondido. É verdade ou não é? Olha, se é tudo certinho, não tem problema, então vamos fazer tudo às claras. Não tem problema, todo mundo pode ver. Todo mundo pode ver o que está no meu celular. Todo mundo pode ver o que está, né, porque minha vida é clara. Não, claro que não invadindo a privacidade de ninguém. Espera aí, mas a palavra é, não tenho nada a esconder. Amém? Não tenho nada a esconder. Então está tudo claro. Eu sou um aqui, eu sou um na rua, eu sou um em casa, eu sou um no trabalho, eu sou o mesmo. Porque existem pessoas que ele é um na igreja, ele é um no trabalho, ele é outro no trânsito, ele é outro no meio dos amigos, ele é outro, cada hora ele é um. Ele tem 2, 3, 4 personalidades, 5 personalidades ou um pouco mais do que isso. Está certo isso? Não. Nós devemos ser uma pessoa. Um único. E não estou dizendo de momento de descontração. Descontração a gente descontrai dentro da igreja, a gente não dá risada dentro da igreja, a gente não brinca dentro da igreja. Não, nós estamos falando de caráter. Vamos lá. Cada um de vocês sairá pelas brechas do muro e serão atirados na direção do Hermon, declara o Senhor. A cegueira de um povo que era chamado o povo de Deus. Nós vamos como um estudo aqui, tá? Bazã era o nome da área leste do Mar da Galileia e do Rio Jordão. Fazia fronteira com o norte do Monte Hermon, havia ali excelentes campos de trigo e pastos para o gado, mas a prosperidade de Bazã é frequentemente usada na Bíblia como símbolo, diga comigo, de orgulho e arrogância. A queda precede, né? O orgulho e a arrogância sempre precede a queda. Sabia disso ou não? Sabia disso? Pode prestar atenção que todo orgulhoso, mais dia menos dia ele desce. Todo orgulhoso. Por isso que existem algumas coisas que não servem para nós. Tem algumas coisas que
são verdadeiros lixos, que não deve ou não devemos aceitar e carregar isso dentro de nós. Orgulho, por exemplo, é um. Arrogância é outro. Soberba, mágoa, ódio, rancor, falta de perdão, isso tudo é lixo. Isso tudo só adoece a pessoa, traz maldição para a vida da pessoa. Passa, por favor. O destemido profeta Amós condenou o culto que o povo estava oferecendo ao Senhor Deus. Bradou também contra as esposas que, com suas exigências e ambições dispendiosas, pressionavam os maridos a práticas injustas para satisfazer os seus caprichos cobiçosos de obter mais e mais lucro e poder. Quer dizer, não importa como, se vira, dane-se. Né? Assim como existem, e isso é muito comum nos dias de hoje. Eu costumo dizer o seguinte, e serve a minha orientação, tá? Eu vou falar como marido, uma boa esposa, uma bela esposa, uma mulher sábia do seu lado faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E, inclusive, mantendo o equilíbrio, pessoa correta, justa, não, isso não é para nós, não, isso não. Eu costumo ouvir muito a minha esposa. Aliás, eu não gosto de fazer nada sem comunicar, sem conversar com a minha esposa, porque nós nos comunicamos, nós tomamos decisões juntos, nós pensamos juntos. Se porventura chega alguma situação que há alguma divergência de opinião, também vamos chegar a uma conclusão, vamos tomar decisão, seja para o meu lado ou para o lado dela, vamos tomar e aí vamos juntos, vamos fazer dar certo. Então, é sempre importante uma mulher sábia que influencia de forma positiva. A mulher sábia edifica, a mulher tola destrói. Bispo, eu não gosto de ouvir isso. Não, nós temos que ouvir. Tem advertência para as mulheres e tem advertência para os homens. E costumo dizer que o erro nunca está num lugar só, mas alguém tem que puxar a fila. Alguém tem que ser coluna, alguém tem que ser luz, alguém tem que ser sensato, alguém tem que puxar, não com palavras, com obras. Não com palavras. Palavras muitas vezes não são suficientes, é com atitudes. Então alguém tem que puxar a fila nas atitudes, puxar a fila na disciplina espiritual, puxar a fila na oração, puxar a fila para um alto nível de comprometimento, trazer lucidez, porque o que acontece dentro da igreja, Deus trabalha o tempo todo. Tem gente que acredita que são ensinamentos religiosos. Nananina, não. Tem nenhum ensinamento religioso. Tenho dito para vocês que isso aqui, quer você queira ou não queira, o que está aqui é o que vai acontecer. Por isso, o que nós falamos ontem? Nós falamos 3 capítulos que você ler por dia e 4 no final de semana. Você vai ler a Bíblia inteira. Claro que não adianta ler a Bíblia por ler. Não adianta ler a Bíblia sem buscar o Espírito Santo, a direção do Espírito Santo, porque senão não vai entender absolutamente nada. Mas 3 capítulos te tira da ignorância. 3 capítulos por dia, 4 no final de semana. Você lê ela inteira. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus. Por que muitos erram? Porque não conhecem a palavra. Ou conhece e passa por cima. Esse é um outro erro. Sabe o famoso comigo vai ser diferente? Não tem com ninguém. Com ninguém é diferente. Com todos é igual. Com todos. Pode prestar atenção, se fosse assim, o mundo estava... E quem tem... que é muito comum a pessoa pensar assim, principalmente quando ela está bem financeiramente. Se fosse assim, ninguém perdia. Todo mundo que chegou lá no topo não desmoronaria, não perderia, continua no topo, continua enriquecendo, prosperando. Pode observar. E eu te desafio a observar também que o tempo passa, cada 15 anos, cada 20 anos, faz assim, ó. Quem estava lá em cima está lá embaixo, quem está lá embaixo está lá em cima. E como disse outro dia, não é para ser assim com o povo de Deus. O povo de Deus é para estar só em cima e nunca embaixo, como está escrito. Amém?
Vamos lá. As mulheres que são chamadas de vacas de Bazã eram orgulhosas e gananciosas. Estavam gordas, cevadas, em função de exploração e futilidades. Esposas insensíveis das autoridades que viviam no luxo. Elas influenciavam seus maridos de forma a irem contra Deus, explorando pessoas e a saírem do propósito de obedecer a Deus. Bazã era uma região fértil, onde as ovelhas, os gados pastavam nos campos, animais para sacrifícios eram criados ali, não sabiam que seriam mortos. Muitos estão nos seus campos do pecado, abastados, vivendo só para esta vida. Eu costumo dizer que quem reclama muito da vida deveria se aproximar um pouco mais daqueles que sofrem. Eu sempre digo isso. Deveria estar mais junto conosco, nos hospitais, Barretos, aí junto aos moradores de rua, muitos que gemem hoje. Porque existe às vezes as pessoas não fazem o que é necessário, mas reclama demais, se lamenta demais, se blasfemam demais. E nós temos um propósito, né? Nós temos um propósito. Todos nós somos abençoados para abençoar. Diga comigo, nós somos abençoados para abençoar. Todos nós somos abençoados para abençoar. Se você não entendeu isso, ainda você não entendeu o propósito. Nós somos abençoados para abençoar. Eu costumo dizer que toda dor que você passar, todo sofrimento que você passar, você tem que transformar ela num propósito, senão você não entendeu nada. Toda dor que você passar, todo sofrimento que você passar. Era a mesma coisa de toda dor e sofrimento que eu passei, eu não utilizasse isso para nada, que eu não compartilhasse isso com ninguém, que eu não dividisse isso com ninguém. Toda a transformação da minha vida, a partir do momento que eu realmente me voltei para Deus, e toda mudança, transformação que Deus fez na minha vida, eu não compartilhasse isso com ninguém, para mostrar a você que existe um Deus que muda, um Deus que transforma, um Deus que restaura, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que prospera, um Deus que restitui, um Deus que levanta os seus, e um Deus que salva. Não teria propósito nenhum. Então todos nós somos abençoados abençoando, nós somos restaurados restaurando, nós somos curados curando, viu? Nós somos curados curando. Ontem nós fizemos um grande trabalho de evangelização, nós estávamos em 370 pessoas. Quando eu coloquei um vídeo aqui, nosso mesmo, não é vídeo dos outros não, porque é isso aí, tem isso também, né? A gente tem que construir a nossa história, a gente dá o nosso próprio testemunho, as coisas que nós mostramos são nossas. Aliás, eu não compartilho com vocês, é raro a gente compartilhar alguma coisa de fora, é raro eu trazer alguma coisa de fora, porque nós temos a nossa fé, nós construímos a nossa história, nós vivemos as nossas próprias experiências com o Senhor. Quando eu coloquei o vídeo do nosso próprio trabalho e quantos abençoando a vida de outras pessoas, boa parte dos evangelistas já estava aqui chorando, emocionados, porque quando a gente sai para fazer um trabalho como este, parece que você está indo para abençoar as pessoas, você está sendo abençoado, porque aquilo é gratificante para você está recebendo. Quando a gente faz um trabalho como nós fizemos a semana passada junto aos moradores de rua, repito, não faço, tudo tem um propósito. Se muitos vão receber, vão absorver, vão reter a palavra, é outra história, mas nós estamos cumprindo com o ID, nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos dando oportunidade, porque se não é a misericórdia de Deus sobre a vida de uma pessoa pode se perder e não se levantar mais. Eu sei, eu vivi isso. Há momentos que tantas coisas, as coisas estão tão ruim, está tão errado na tua vida, você tenta, chega um momento que você se esgota, chega um momento que você, é como você escutasse aquela voz, não adianta, a tua vida não vai mudar, você não vai sair de onde você está, você não vai chegar lá, você não vai vencer, você não vai, e se realmente você não se voltar para Deus, a pessoa se entrega. A pessoa se entrega, ela perde as forças, o mal toma conta da vida da pessoa. Então quando você chega aquelas pessoas e você diz e traz testemunhos dizendo, não, nós já passamos por isso, nós vivemos experiência como a de vocês, houve um certo momento que a nossa situação era a mesma, está aqui a minha era assim, a do outro era assim, a do outro, e tem jeito, tem saída, tem solução, agora precisa tomar uma decisão, fazer uma aliança com o Senhor, entregar a vida a Jesus, viver uma fé de verdade, porque tem jeito,
tem saída, tem solução. Nós somos os maiores beneficiados. Nós saímos com aquela sensação maravilhosa de sermos abençoados, porque estamos sendo abençoados. Quando a gente sai para evangelizar como você dá um cumprimento a uma pessoa, que você abençoa a vida de uma pessoa, você é abençoado. Quando você visita num hospital, você é abençoado. Quando você sabe que tem uma família completamente bagunçada, desestruturada, em ruínas, e você vai lá e trabalha para levantar, para restaurar, você é abençoado. Nós somos abençoados para abençoar. Amém? Passa, por favor. Essas vacas de Bazã eram as mulheres de Samaria, as quais, para continuarem a viver no luxo, futilidades e inutilidades, incitava seus maridos a defraudar os de condição humilde. Eles agiam com injustiça por causa dessa péssima influência. Se tornaram fracos e todos, diga comigo, todos sofreram o prejuízo. É bom lembrar que bendita a hora que Jó, todos conhecem a história de Jó? Sim ou não? Bendita a hora que Jó não escutou a tola da mulher dele. Bendita a hora. Porque quando ele estava passando por aquele teste, quando ele estava passando por aquele teste, por aquela prova de fogo, a mulher dele dizia assim para ele: do que te valeu, do que te rendeu, o que te adiantou servir a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Por que você não amaldiçoa esse Deus? Você está aí ainda retendo essa fé? Como tem mulheres tolas que falam isso, em função de um momento difícil que está vivendo, porque, aí ó, do que está te adiantando ir na igreja? Do que está te adiantando buscar a Deus? Do que está te adiantando? Adianta, querido, adianta, e lá na frente verá, porque a mulher de Jó dizia para ele: você ainda retém a tua fé? Você ainda serve a esse Deus? Amaldiçoa esse Deus e morre. Ele dizia: como fala uma louca, fala tu, mulher. Deus deu o bem, eu não vou aceitar o mal? Como fala uma louca, assim fala tu. Bendita a hora que ele não ouviu aquela mulher, e bendita a hora para ela também, porque quando Deus restituiu, em menos de um ano, Deus restituiu tudo que ele havia perdido dobradamente, ela estava desfrutando também. E se ele tivesse ouvido ela? E se ele tivesse ouvindo uma cega, tola, que não tinha o Espírito de Deus? Porque não levou um ano, ele estava sendo restituído, não na mesma medida, dobradamente. Ele era o homem mais rico do Oriente. Pense hoje, vamos lá, quem é o homem mais rico do Oriente? Aí o sheik lá, não. Jó era o homem mais rico do Oriente, e Deus restituiu a ele dobradamente tudo que ele havia perdido, porque passou no teste aprovado, fiel a Deus, não vacilou. Foi pressionado? Demais. Mulher dizia: você retém a tua fé? Não, se ainda guarda, se ainda serve esse Deus? Ele dizia: como fala uma louca, fala você. Só alguém que tem um relacionamento com Deus de verdade. E ele dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Diga comigo: eu sei que o meu Redentor vive. E ele dizia assim: e eu verei, e o verei com esses olhos, não com outros. Eu verei com esses olhos, nessa carne. Não é depois da morte, não, depois que morrer, eu o verei com esses olhos. Passa, por favor. Deus usou os assírios para tratar com Israel. Deus jurou pela sua santidade que trataria com a nação. Israel tinha se desviado, passou a adorar bezerros de ouro em Betel. Olha aqui, Israel tinha se desviado e passou a adorar bezerros de ouro em Betel. Eles faziam cultos a ídolos, copiando e imitando os cultos a Deus. Tentavam fazer igualzinho. Tinha um propósito, né? Uma coisa era para enganar o povo, impedir realmente que o povo, porque houve uma divisão, vou falar rapidamente sobre isso, uma divisão de 10 tribos com 2, uma permaneceu na fidelidade, a outra não. Então, aí para evitar que ele se voltasse para outra tribo, então eles faziam cultos idólatras semelhantes, parecidos com culto de adoração ao verdadeiro Deus, para ver se o povo permanecia, mas sendo enganados. E aí, olha a palavra,
1 Reis 11, eu não vou ler isso, tá? Pode passar. Imitaram o culto a Deus. Quem imitava? O povo de Deus. Pode passar. Tudo girava em torno do ego, do eu e da satisfação dos desejos pessoais. Prepara Israel para encontrar-se com Deus. Vão a Betel e ponham Amós 4, 4-5, que diz assim: vão a Betel, ponham-se a pecar, vão a Gilgal e pequem ainda mais, ofereçam a seus ídolos cada manhã os seus dízimos no terceiro dia, queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em todas as suas ofertas voluntárias, anunciem nas israelitas, pois isso que vocês gostam de fazer, declara o soberano. A cegueira era enorme. Diga comigo, cuidado com a cegueira espiritual. Nós temos falado muito sobre isso. Você pode fazer o que parece certo. Eu não tenho dado o exemplo de nenhum de vocês para que você entenda melhor. Se tem uma coisa que todos precisam aprender e tratar com muita seriedade, chamam intenções e motivações. Tem muita gente que parece que faz coisas boas, só que a intenção e a motivação por trás dessas coisas é que é o problema, não são as corretas. Como disse, eu posso aqui estar pregando a você, aparentemente o que eu estou fazendo é ótimo, é excelente, é extraordinário, é maravilhoso. Não é verdade? Sim ou não? O evangelismo de ontem, o trabalho dos moradores de rua, o hospital, e aí vai. São coisas maravilhosas, que estão certas. Todos devem fazer. Mas se a minha intenção e as minhas motivações são erradas, perdi o meu tempo. Tem muita gente que faz muitas coisas, mas pelas intenções e motivações erradas. O propósito é errado. Eu vou dizer uma coisa muito importante a você. Nenhuma caridade, nenhuma boa obra, nada que você faça é superior à sua comunhão pessoal com Deus. Nada vai suprir isso. Tem gente que faz muita caridade e nem conhece a Deus. Sabia? Nem conhece a Deus, não tem um relacionamento com Deus. Nada é superior a um relacionamento com Deus profundo, íntimo. Sabe aquele negócio realmente de você realmente se relacionar com Deus? Você fala com Deus, porque todo mundo quer ouvir Deus falar, mas não para falar com Deus na sua intimidade, na sua particularidade. Porque é aí. Aqui uma das maneiras de Deus falar com você, Deus fala pelo altar, mas a sua particularidade com Deus é que traz um relacionamento com Deus. A sua intimidade é que traz um relacionamento com Deus. É o que você faz fora, é o que você faz na sua privacidade. É os seus momentos com Deus. Eu estou aqui, Senhor, porque eu preciso do Senhor. Eu quero te conhecer mais e mais. Senhor, eu te amo. Eu quero que o Senhor se revele a mim. Eu quero ouvir a tua voz. Eu quero discernimento. Quero que o Senhor fale comigo. Que o Senhor abra os olhos do meu entendimento. Me ajude a entender. Eu não quero ser uma pessoa cega de entendimento, Senhor. Porque o cego não sabe para onde ir. Eu quero enxergar claramente. Eu quero entender. A Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito. Se você for natural, você passa anos dentro da igreja e não entende nada. Porque o homem natural não entende as coisas do Espírito. Para entender as coisas espirituais, você precisa se tornar um homem espiritual. Senão você não entende nada. Amém? E isso que nós estamos falando, por isso que as pessoas separam. Às vezes, o meu trabalho, é a minha luta para fazê-los entender, porque você acha que esse é um culto religioso. Não, esse é um culto para te dar direcionamento, para você conduzir bem a sua vida e ser bem sucedido em todas as áreas da sua vida.
Porque quando você se relaciona com Deus, quando você realmente tem intimidade com Deus, você tem o caráter, a natureza, a personalidade, a mente de Cristo. Então você sabe como agir, você sabe como conduzir a tua vida, você vê as coisas com clareza, você sabe como conduzir os teus negócios, você sabe como conduzir a tua família, você sabe como conduzir o teu casamento, você sabe, você vai conduzir de maneira espiritual, não movido pelas suas emoções. Sabe a pessoa que vive sendo movida pelas emoções? Tudo que ela faz é a base de emoção. Ela está com um problema sério na vida. Está com um problema sério. Suas emoções alteraram, você vai fazer besteira. Vai tomar decisão precipitada, vai falar o que não deve. Então, quando nós buscamos esse relacionamento com Deus, somos conduzidos pelo Espírito de Deus, então nós passamos, é o que nós sempre falamos, qual é o grande problema, qual é o fato, é o fator determinante. Sabe o que significa pecado? Errar o alvo, porque tem gente que nunca acerta o alvo, sempre fora, sempre fora, sempre fora. Então nós precisamos acertar mais do que errar. Acertar mais do que errar, esse é o ponto. Quando você passa a acertar mais, então você está numa vida progressiva. Quando você acerta uma e erra 3, 4, você está no retrocesso. Quando você começa a acertar mais, então a sua vida você vai progredindo, você vai avançando em todas as áreas. E quando nós estamos falando, pessoal, por que é tão importante? Por que é tão importante? Olha o que eu vou falar para você e isso pode ser que doa em você. E não é a minha intenção que doe você, é advertência. Nós falamos a semana passada que nós precisamos nos dedicar a aprender, nós lemos isso, a aprender, a praticar e a ensinar. Se eu não me dedicar a aprender, como eu vou praticar? E pior, se eu não me dedicar a aprender, a praticar, como eu vou ensinar? Como? Não tem como ensinar. E aí, quando nós nos dedicamos a aprender, praticar, ou praticar é conosco, então nós vamos errar menos, nós vamos acertar mais. Quando eu consigo praticar, eu vou ensinar não só com palavras, mas com os meus exemplos. Você entendeu? Eu vou ensinar mais com os meus exemplos. Eu ensino mais aos meus filhos, à minha família, mais com exemplo do que palavras. Muito mais com exemplos do que palavras. Porque às vezes palavras não são suficientes. E aí, qual é o benefício disso? Você está construindo a sua geração, dos seus filhos e a próxima dos seus netos, uma geração estruturada, abençoada. Porque vamos falar a verdade, queridos, presta atenção no que eu vou te dizer. Você viu para onde nós estamos caminhando? Você acredita que você pode ficar simplesmente crer e confiar somente na justiça dos homens? Fala para mim. Sim ou não? Você acha? Pense. Nós estamos numa época, se a gente prestar atenção, os níveis mais altos da justiça estão corrompidos. A gente está vendo aí todos os dias. Mais altos, mais elevados, superior. Você vai confiar em justiça? Só dos homens? Se Deus não julgar, se Deus não tiver misericórdia, em época que hoje vendem sentenças, compram advogados, compram acordos, você vai confiar 100% na medicina? Vai? Hoje o cara entra com uma coisa simples no hospital, ele sai com uma coisa grave. Foi feita uma pesquisa agora recentemente com os recém-formados, não sabia aferir uma pressão. Um número gigante não sabe aferir a pressão.
Segunda ou terceira causa de morte no país, erro médico. Sabia? Erro médico. Vai confiar no quê? Há pouco tempo, eu tinha dado uma pancada muito forte no cotovelo, eu já falei sobre isso. Alguém aqui falou assim, bispo, vai, dá um pulinho lá, juntou líquido, né? Acumulou líquido aqui, ficou aquele cotovelo enorme. Aí alguém, a enfermeira falou assim, vai lá no nosso plantão lá, e vou pedir para um médico. Eu fui, tinha uns 4, 5. Aí eu falei, ele falou, pois não. Eu falei, eu bati o cotovelo com muita força, e juntou líquido e tal. Ele falou, isso não é ácido úrico, não? Eu falei, vou repetir. Eu bati o cotovelo com muita força e acumulou líquido. Ah, me parece ácido úrico isso aí. Eu saí de lá sem uma decisão. A minha esposa, espera aí que eu resolvo isso. Bolsa de gelo. 1, 2 dias, eu não tinha nada. 2 dias. Entendeu? Dr. Google. Bolsa de gelo. Já estava resolvido o problema. Aonde eu quero chegar? Você vai confiar somente na justiça dos homens? Você vai confiar somente na ciência, na medicina? Você vai confiar que a Bíblia te ensina? Você vai confiar só na sua capacidade humana? Na sua capacidade humana? Confie no meu taco? Tá cheio de gente com o taco quebrado. Arrebentado. Entendeu? Nós precisamos de algo maior, superior. Nós estamos numa fase, como eu disse outro dia, se Deus não nos guardar, é um mosquito que te pica, acabou. Fiz um culto fúnebre na semana passada por causa de um mosquito. Família de alguém da igreja. Por causa de um mosquito. Um mosquito. Foi rápido. Quem somos nós? Olha a fragilidade. Por isso que realmente precisamos viver num alto nível de comunhão com Deus. Nos relacionar com Deus. Buscar aprender, meditar, para não errar. A cegueira era enorme. Cuidado com a cegueira espiritual. Nós não estamos falando aqui de leigos. Nós estamos falando do povo de Deus. Nós estamos falando do povo de Deus. Como de vez em quando a gente vê as coisas mais ridículas, mais absurdas, no meio de igrejas mesmo. Coisas ridículas. E se você não se relaciona com Deus, não conhece a palavra, você faz parte de um grupo que soprou um ventinho de qualquer roda de doutrina, você está lá. Não tem raiz, não tem firmeza. Passa, por favor. As ofertas várias sacrifícios eram feitos para tudo menos, diga comigo, para o arrependimento. Quer dizer, realmente para uma conversão verdadeira. Eu falava sobre isso sexta-feira, viu? Receba tudo que eu trago para você com o coração aberto, para que a igreja seja uma bênção na tua vida. Mas eu falava sobre isso na sexta-feira. As pessoas estão na igreja e ouvem a palavra, sabem o que é correto, mas ainda são mentirosos, não são do sim, sim, não, não. Não tem muita diferença do ímpio lá fora. E o grande problema é que você repreender o mal da vida de uma pessoa, eu disse ainda sexta-feira, qualquer tipo de trabalho de macumbaria, qualquer um, do maior, do pior que for, eu te garanto que eu faço uma oração
1, 2 orações, dependendo da situação, te garanto que eu faço pouquíssimas orações, e não existe mais nada na vida da pessoa, mais nada, acabou. Eu faço uma limpeza na vida da pessoa. Agora eu digo assim, e fechar as brechas, você pode? Repreender o mal eu posso, e fechar as brechas, você pode? Porque o problema são as pessoas fecharem as brechas. São as pessoas parar de cometer as mesmas besteiras que cometiam quando estavam no mundo. Porque a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Aí não adianta, a gente luta para arrancar dentro da igreja, a pessoa sai lá fora. A pessoa é capaz de sair de um culto como se não tivesse ouvido nada. Desculpa isso, falar isso para você. Tem pessoa que sai do culto, entra no carro, sai batendo boca, é como se a palavra não tivesse ouvido, não tem um pingo de temor. É como se não tivesse reverência, não saiu de um lugar de santidade, onde Deus falou com ele, onde ele recebeu direcionamentos importantes. O problema é que são sempre ouvintes esquecidos. Sempre ouvintes esquecidos. A palavra nunca retém, são como poços rachados. Não retém a preciosidade que é derramada sobre a vida de cada um. Não retém. Então, repreender o mal, querido, olha, pode falar assim, foi o fulano de tal, de não sei aonde, fez um trabalho forte, eu digo para você, não é forte, é porcaria, é lixo, é coisa mais fácil de quebrar. Agora, eu posso quebrar, e eu quero fazer a pergunta para você, você pode fechar as brechas? Para que ele não entre mais? Você consegue fechar as brechas para que ele não entre mais na tua vida? Porque vigiai e orai sem cessar. O que é o vigiar? Alerta. Não dei lugar ao diabo, não dei lugar ao diabo, não dei lugar ao diabo. A pessoa vive dando lugar. Vive abrindo brecha. E o que é brecha? Todo mundo sabe. Pelo menos uma noção importante tem. Mentira é brecha? Sim ou não? Falar dos outros é brecha? Enganar é brecha? Roubar é brecha? O vício é brecha? A ira é brecha? E aí vai, contenda, divisão, e aí vai, uma série de coisas. Passa, por favor. Amós não era o primeiro profeta a pregar a necessidade de mudanças. Caso não houvesse mudança, Deus mudaria, diga comigo, as circunstâncias. É o que acontece conosco. É o que acontece sempre conosco. Caso não haja mudança, Deus mexe com as circunstâncias. E eu penso que é sempre muito inteligente da parte da gente. A gente aprende muito com as experiências. Eu aprendo muito com as minhas e com as dos outros. E hoje aprendo muito mais com a dos outros. Muito mais. Porque sempre tem experiências do nosso lado. Sempre tem experiências importantes. De condutas, atitudes, que você sabe aonde deu. Que você está vendo aonde deu. Aonde chegou. Então eu não preciso passar por essa experiência que eu já estou vendo. Eu estou aprendendo com ela. Passa. Calamidades naturais tratariam com o povo, porque tanta seca, tantas pragas, deveriam perguntar e buscar mudanças. Toda situação não foram observadas, tantos problemas, era Deus dizendo, não estou me agradando de vocês. Porque primeiro veio a palavra, depois veio as circunstâncias, e nem nas circunstâncias eles entendiam. Quer ver? Fui eu mesmo que dei a vocês, Amós 4,6, fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios, diga comigo, dentes limpos. Sabe o que é dentes limpos? Vai nem sujar com a comida, porque não vai ter comida. Vai ficar com os dentes limpinhos. Dente limpo aqui não era ir lá no cirurgião fazer limpeza, não. Não vai nem sujar com a comida, porque vai passar necessidade. E eles, às vezes quando você pergunta assim, às vezes quando você olha a história, não fica só com a Bíblia não, vai para a história. Olha para a história de Israel. Olha para a história de Israel que você vai chegar a essa conclusão. Porque todas as vezes
sempre foi um povo imbatível na obediência a Deus. Mas todas as vezes que desagradavam, se afastavam de Deus, eram entregues nas mãos dos inimigos. Então essas atrocidades que a gente vê, como o holocausto, por exemplo, tudo profético, estava tudo na Bíblia, que o Senhor entregaria. Fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios, dentes limpos, em cada cidade, e falta de alimentos em todo lugar. E mesmo assim, diga comigo, e mesmo assim, vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Espera aí, vem cá. A gente tem uma frase que eu sempre digo assim: a falha nunca está em Deus. A falha nunca está em Deus. A falha sempre está em nós. Às vezes vem a palavra, às vezes vem as circunstâncias. E eu costumo dizer que o grande problema é as pessoas tratarem o que não é natural como se fosse natural. Se acostumam. Deve estar acontecendo assim porque Deus está permitindo. Tá, mas Deus pode até estar permitindo. Mas se Deus está permitindo, o que será que Ele quer? Sempre essa pergunta. O que será que Ele quer? O que Deus está querendo? Como Deus está nos chamando a atenção? Como é que Deus está falando comigo? O que Ele requer de mim? Que tipo de comprometimento? Que tipo de relacionamento? O que Deus quer que eu mude? O que Deus não quer que faça mais parte da minha vida? Deus está me chamando para onde? Deveria ser inteligente parar e fazer essas perguntas. Porque o Senhor está dizendo: fui eu mesmo que dei a vocês estômagos vazios, em cada cidade, e falta de alimentos em todo lugar. Fui eu. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Passa. Eu mesmo deixei de dentes vazios, isso significa fome, escassez, privações. Essas calamidades não foram um acaso, mas fui eu, disse Deus. E Ele dá ênfase, eu fiz isso. Porque eu sempre digo, todas as vezes que estavam em obediência, era imbatível, sempre abençoado, sempre prosperando, sempre avançando, sempre crescendo, conquistando, desapossando e nunca sendo desapossados. Sempre desapossando os inimigos, nunca sendo desapossados. Também fui eu que retive a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a colheita, faltavam 3 meses só para a colheita. Mandei chuva a uma cidade, mas na outra não. Choveu lá, mas não choveu aqui. Uma plantação teve chuva, a outra não teve e secou. Gente de 2 ou 3 cidades iam cambaleando de uma cidade a outra em busca de água, sem matar a sede. E mesmo assim vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. E mesmo assim vocês não se voltaram. Amém, pessoal? Tudo isso é sempre importante, tudo como orientação e advertência para cada um de nós. Sempre estar atentos àquilo. É muito fácil entender o pensamento de Deus. É muito simples entender o pensamento de Deus. Como você se relaciona com as pessoas que estão próximas a você? E como você se sente, como você se sente menosprezado, ou desprezado, ou desrespeitado? Como você se sente? Quando você tenta falar e pessoas te ignoram, como você se sente? Quando você se doa tanto e ninguém valoriza a sua doação, seu cuidado, sua proteção, como você se sente? Quer que eu te falo a maior causa de brigas entre casais? Frieza, negligência, falta de atenção. Você não se preocupa comigo? Você não me trata bem, você não me procura? E Deus? Estou fazendo um comparativo para você entender como é fácil entender. Deus é uma pessoa, é um ser vivo, que se relaciona conosco,
que fala, que se comunica conosco. Que nós, como criaturas, devemos adorar o nosso Deus. Colocá-lo em primeiro lugar. Em primeiríssimo lugar em nossas vidas. Todas essas situações, você vê, isso acontece hoje. Às vezes a pessoa está assim, está um caos, não sabe, mas a pessoa não para e fala assim, não, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Meu Deus, eu sei que eu aprendi, eu conheço um Deus maravilhoso, um Deus, um Pai, eu sou Pai. O Senhor disse, se vós, pois sendo mal, sabei dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus, Senhor, eu sei que o Senhor é um Pai amoroso. Então, fala comigo, o que o Senhor quer de mim, que mudança, que atitude, eu ainda não cheguei no ponto que o Senhor quer, ainda não cresci, não amadureci, o que eu preciso tirar, o que não te agrada? Porque, querido, um pouco de fermento leveda a massa, tá? Um pouco de fermento leveda toda a massa, cuidado com isso. E se Deus entende que você não está preparado, então você não pode passar da medida. Eu sempre falo isso, tem gente ignorando isso e está dando um murro em ponta de faca. E era para estar lá na frente. Passa. Muitas vezes castiguei os seus jardins ou hortas, que na tradução Almeida diz isso, e as suas vinhas. Castiguei-os com pragas e ferrugem, gafanhotos, devoraram as suas figueiras e as suas oliveiras, e mesmo assim, diga comigo, e mesmo assim, vocês não voltaram, não se voltaram para mim, declara o Senhor. E mesmo assim, tanta coisa acontecendo e vocês não se voltaram. Você vê como o coração de uma pessoa pode se corromper e se perder e endurecer? Como o coração de uma pessoa. E aí vem aquele versículo importantíssimo que diz assim, quem endureceu o coração contra Deus e teve paz? Quem? Com Deus, nós, Senhor, estou aqui, coração quebrantado, aberto, eis-me aqui. Eu quero ter o caráter do Senhor, a tua personalidade, e tudo que Deus trabalha, volta a dizer, imbatíveis, ninguém podia com esse povo, só que eles iam se perdendo, ninguém cai do dia para a noite, ou cai, vou te falar como é que começa, você começa a ser abençoado, aí hoje você não tem tempo, amanhã você não tem tempo. Depois da manhã você está cansado. Ai, estou cansado. Nossa, correria. E aí você vai se distanciando. Você não tem mais a necessidade de falar com Deus e Deus falar com você. Ouvir a voz de Deus falando com você. Você não para mais para adorá-lo. Porque Deus é adorado. Você não para mais para buscá-lo. E vai se distanciando. E aí, a prosperidade, como os campos de Bazã, a região de Bazã, a prosperidade toma conta. Parece que você está próspero, parece que você está abençoado. Mas não se esqueça, chamavam vacas de Bazã. Elas estavam sendo simplesmente, aquelas pessoas e aqueles homens eram comparados a vacas que mais dia menos dia estavam sendo sacrificadas. Mais dia menos dia seriam sacrificadas. Vou pegar, como começou a leitura, vou colocar um anzol no focinho de vocês e vou levá-los. Por isso que nós nunca podemos perder o propósito. Quem é a criatura sem o Criador? O que é a criatura sem o Criador? O que é? Sempre falamos, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se perderá? Sempre é muito bom uma vida próspera, uma vida abençoada.
Só que o grande problema é que boa parte nessa caminhada se perde. Acha que esse é o propósito da sua vida. Quero dizer para você que o propósito de ninguém é ganhar dinheiro. Isso faz parte da nossa caminhada. Só que a vida do homem não consiste em levantar cedo, ir trabalhar, vem almoçar, volta para casa, vem jantar, aí à noite, não sei o que eu faço, cada um tem um compromisso, levanta pela manhã, vai trabalhar, volta. Não, o homem foi criado para se relacionar com Deus, para os propósitos de Deus. Aonde Deus vai te usar para os propósitos dele, não sei. Mas todos nós seremos usados por Deus. De uma forma ou de outra, todos nós. Lembrando que o Senhor, Ele vem buscar a sua igreja. O Senhor vem buscar a sua igreja. Por isso nós somos ensinados, nós somos a luz do mundo. Nós somos o sal da terra. Nós somos os diferentes. Nós somos como astros que brilham em meio às estrelas, a um mundo de trevas. Estrelas, astros que brilham em meio a um mundo de trevas. E não é pela riqueza. É pelo caráter, é pela natureza, personalidade, é pelo espírito que há em nós, pela conduta. Entendeu? Pela conduta. E assim por diante. Relação de calamidades para despertar o povo para o arrependimento. Fome seca sobre o campo, não choveria. Chovia em um campo e outro não. Caminhavam cambaleando em busca de água, castigou com pragas o cortador, o gafanhoto, atingiu tudo, vinha figueira, oliveira, pestes pestes à maneira do Egito. Quer dizer, as pragas que eram só para o Egito, estava sobre o povo de Deus. As pragas que é só para o que anda na desobediência, muitas vezes está na vida daquele que não era para ser assim na vida dele. Pode passar? Nos dias do profeta Elias, 3 anos de fome, e de Eliseu 7. Enquanto isso, Israel estava orando ao bezerro de ouro pedindo prosperidade. E quanto mais ofereciam suas ofertas, mais miseráveis estavam ficando, por causa da idolatria deles. Por causa da idolatria. Eu sempre falo isso para as pessoas. Querido, fé é resultado. Fé é resultado. Eu sempre digo às pessoas, se você tem alguma dúvida, vamos na Bíblia, vamos mostrar, vamos esclarecer, porque fé é resultado. Às vezes eu pergunto as coisas para as pessoas, tem pessoas que carregam ranços de uma fé herdada, viu? Você não tem que herdar, esteja muito atento. O chamado pai na fé, Abraão, o Senhor disse assim, sai da tua terra, do meio da tua parentela, por um lugar que eu te mostrarei. Se ele não fizesse aquilo, não saísse daquele meio, que era um meio idólatra, Deus não poderia fazer na vida dele. Porque Deus queria se revelar a ele. Então não era a fé da nossa família, porque tem umas coisas assim muito ridículas, né? A pessoa fala assim, essa é a fé da minha família, essa é a nossa religião. Que religião? Qual religião? E qual religião o Senhor vem buscar? Já fez essa pergunta? Qual religião que Ele vem buscar? Não, Ele não vem buscar religião. E às vezes as pessoas falam assim, eu tenho a minha religião. Que religião? Qual? Você vai deixar a nossa religião, a religião da nossa família? O Senhor vem buscar um povo especial, zeloso, de boas obras. E não estou falando de evangélico, não. Não estou falando de evangélico, não, porque tem muito evangélico que vai ficar também. Nós estamos falando de um povo nascido de novo. Nós estamos falando de um povo que vive de verdade. Nós estamos falando de um povo que realmente faz da Bíblia Sagrada um manual de vida. Que conduz a sua vida realmente à luz da palavra. Faz ou deixa de fazer porque a palavra disse. É sobre isso que nós estamos falando. E nós não podemos ignorar. Às vezes as pessoas sentam comigo e falam assim, eu faço assim, 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 tá, mas por que você crê nisso? Deixa eu entender. Porque meu pai fazia, minha avó fazia, mas você já viu isso na Bíblia? Você já procurou saber o que a Bíblia fala sobre isso? Não, mas está escrito, aonde?
Não sei. Você não sabe? Mas como é que você está praticando se você não sabe? Não, porque eu aprendi com a minha mãe, que eu aprendi com o meu pai, que eu aprendi. E aí é aquela mesma história que a gente sempre brinca, né? Da tradição de culinária. Que a boa parte das mulheres, sempre que eu pergunto, boa parte das mulheres eu pergunto assim: mulheres, vocês cortam a cabeça do pepino e esfrega a cabecinha dele assim, ó? Faz isso? Quem faz, mulher? Levanta a mão. Levanta bem alto, não fica com vergonha agora não. Vai mais alto. Vai. E faz isso por quê? Nem sei por quê, mas é porque minha mãe fazia, minha avó fazia. Porque uns falam que é para tirar o veneno. Olha, mas tem veneno, eu não posso comer esse pepino. Para tirar o leite. O amargo. É o pepino caipira? E tira. Rala ele lá direto lá. Então, tem algumas coisas que são tradições de família que são confundidas também com a fé. As pessoas herdam e praticam, por quê? Porque a avó praticava, a mãe praticava, enfim. E a verdade é que eu preciso me relacionar com Deus, eu preciso viver uma fé bíblica, não uma fé de tradição. Não uma fé simplesmente de tradição. Por que você faz? Com quem que você aprendeu? O que está escrito na Bíblia sobre a sua fé? É isso que a gente precisa saber. Né? E por que quando eu falo sobre isso, eu falo, não sou dono da verdade, não sou dono da razão. Mas eu sempre digo para as pessoas assim, ó. Às vezes eu sento, tem muitas pessoas aqui que já sentou comigo, e eu abro a Bíblia e mostro para você. Aí eu pergunto para a pessoa assim, a pessoa disse para mim, falou assim, mas eu nunca tinha visto isso. E agora, outro dia, tem até uma pessoa que disse assim, uma pessoa que está aqui, disse assim para mim, o senhor está me dizendo que eu estou há 50 anos enganado? Eu falei, dizendo não, estou te provando. E nos seus 50 anos eu quero saber, alguém fez isso que eu estou fazendo com o senhor? Nunca. Eu falei, pronto. Ninguém nunca sentou e te mostrou. Agora eu estou sentando e te mostrando. E se eu estou te mostrando na palavra, não estou te mostrando o que eu penso, o que eu acho. Porque a minha verdade, ó, tem importância alguma. Nós precisamos saber o que está escrito. Nós precisamos aprender com a palavra. Amém, pessoal? Não tem a minha ou do A, do B, do C. Precisamos saber o que a Bíblia fala a respeito. Eu vou sair daqui um pouco, porque senão não vai dar tempo de eu ler uma coisa importante que eu quero ler. Enviei pragas contra vocês, como fiz com o Egito, e matei os jovens à espada, deixei que capturasse os seus cavalos, enchi os seus narizes com o mau cheiro dos mortos e os seus acampamentos. Diga comigo, e mesmo assim, não se voltaram para mim, declara o Senhor. Quer dizer, todas as pragas do Egito vieram sobre vocês, e vocês, mesmo assim, vocês não se voltaram para mim. Uma sucessão de desgraça, sucessão de tragédia, uma coisa errada atrás da outra, dando errado uma coisa atrás da outra, e mesmo assim vocês não se voltaram para mim. Vem para Deuteronômio, por favor. Deuteronômio 28:1. Quando eu falo para você o quanto vale a pena, depois que eu falei sobre a palavra temor, alguém teve a curiosidade de fazer essa consulta? Teve alguém que já fez? Não? Não? Eu não lembro, foi do temor, eu postei a semana passada, ou vai ser nessa aqui agora, na próxima? Alguém me lembra? A passada? Passada. Pode ir lá no Debaixo das Asas, pega de segunda a sexta, que eu trouxe muitas dessas referências, mostrando o quanto vale a pena temer, andar em obediência ao Senhor. Deuteronômio 28:1, quando o Senhor disse a Israel, a nação de Israel, diga comigo, se vocês obedecerem fielmente, grave essa palavra, fielmente, ao Senhor seu Deus e o seguirem, diga comigo, cuidadosamente, todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor o seu Deus os colocará, diga comigo, muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, virão
e os acompanharão, virão e vão caminhar sobre vocês, se vocês obedecerem ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados, diga comigo, na cidade, e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão, quer dizer, quem tem negócio na cidade, quem tem negócio no campo, aonde você for, aonde você pisar, você será abençoado. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros, e os cordeiros, e os seus rebanhos. A cesta e a sua amassadeira serão abençoados. Vocês serão abençoados em tudo, repita comigo, vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, diga comigo, e por 7 fugirão. Virão por um. Deus não vai evitar que venha, mas por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros, diga comigo, e a tudo que as suas mãos fizerem. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que lhes dá. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu sob juramento. Diga comigo, povo santo, povo separado. Se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele, então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor, e terão medo de vocês. Você vê que a gente é da época, né? A gente foi criado numa época que as pessoas realmente temiam a oração de um homem de Deus, de uma mulher de Deus. Tinha temor mesmo, porque sabia que realmente um homem de oração, uma mulher de oração, era alguém que não se deveria brincar ou mexer. E isso deveria ser assim hoje. Não é verdade? Povo de oração, não mexa. O Senhor lhes concederá grande prosperidade no fruto do seu ventre, nas crias dos seus animais e nas colheitas da sua terra. Nesta terra, quer dizer, grande prosperidade em todas, né, as áreas, que jurou os seus antepassados que lhes dariam. O Senhor abrirá o céu, o depósito do seu tesouro, para enviar chuva à sua terra no devido tempo, diga comigo, e para abençoar todo o trabalho das suas mãos. Diga, vocês emprestarão a muitas nações, e de nenhuma tomarão emprestado. O Senhor fará de vocês a cabeça das nações e não a cauda, se obedecerem os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que hoje lhes dou, e os seguirem cuidadosamente. Diga comigo, vocês estarão sempre por cima e nunca por baixo. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda. Não se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, de qualquer dos mandamentos que hoje lhes dou, para seguir outros deuses e prestar-lhes culto. Entretanto, são 14 versículos de bênçãos extraordinárias. 14. Só que a partir do 15, são de maldições. E quando a gente entra um pouquinho no 15, você vê que tudo estava condicionado. Quer dizer, se vocês obedecerem fielmente e seguirem ao Senhor cuidadosamente, todas estas bênçãos virão sobre vocês e os alcançarão. Agora, entretanto, se vocês não obedecerem o Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade e serão amaldiçoados no campo. Para onde for. Já viu a pessoa que, para onde ela vai? Não importa o lugar que ela for. Pode mudar de lugar, pode mudar de endereço, pode mudar de cidade, pode mudar de estado, pode mudar de país, nada mudar. A sua cesta e a sua amassadeira serão amaldiçoados. Os filhos do seu ventre serão amaldiçoados, como também as colheitas da terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo o que fizerem.
O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão, repreensão em tudo o que fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticam. Diga comigo, pelo mal que praticam. Ao se esquecerem dele, o Senhor os encherá de doenças, até bani-los da terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. O Senhor os ferirá com doenças devastadoras, febre, inflamação, com calor abrasador e seca, ferrugem e mofo, que infestarão até que morram. O céu sobre a sua cabeça será como bronze, o chão debaixo de vocês como ferro. Na sua terra, o Senhor transformará a chuva em cinza, ou seja, vai haver seca, e pó, que descerão do céu até que vocês sejam destruídos. O Senhor fará que vocês sejam derrotados pelos inimigos, vocês irão a eles por um caminho e por 7 fugirão. E vocês se tornarão motivo de horror para todos os reinos da terra. Analise e veja se isso se cumpriu e a história mostra, né, o cumprimento disso. Os seus cadáveres servirão de alimento para todas as aves do céu e para os animais da terra, e não haverá quem os espante. O Senhor castigará com úlceras do Egito e com tumores, feridas purulentas e sarna e males dos quais vocês não poderão curar-se. O Senhor os afligirá com loucura, cegueira e confusão mental. Ao meio-dia vocês ficarão tateando as voltas como um cego na escuridão, ou seja, nunca sabe para onde ir. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Diga comigo, vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem. Eu gostaria que muitos fossem fazendo uma reflexão bastante interessante, bastante importante. Tudo é para autoanálise. Isso aqui não às vezes a gente pergunta assim, Senhor, me mostra o que está errado. Senhor, me mostra o que eu tenho que fazer. Me mostra. E Deus fala com a gente. Deus fala conosco. Deus sempre nos orienta, nos dando oportunidades de reflexões, aonde eu tenho errado, o que eu preciso fazer, que tipo de compromisso Deus quer comigo. Eu acredito realmente que Deus é um Deus bom, que eu posso caminhar na bênção do Senhor. Então, quanto mais próximos eu estiver de Deus, mais abençoados. Tem promessas e tem maldições. Tem promessas, eu caminhando debaixo da bênção, tem uma maldição pela desobediência ou pela falta de proteção. Vocês não serão bem-sucedidos em nada que fizerem, dia após dia serão oprimidos e roubados, sem que ninguém os salve. Você ficará noivo de uma mulher, mas outro homem a possuirá. Construirá uma casa, mas não morará nela. Você vê, isso aqui tem gente na minha família que aconteceu exatamente dessa forma. Noivo, construiu uma casa maravilhosa para se casar, de repente a mulher apareceu grávida de outro. E até hoje, o pior é isso, que até hoje a pessoa não se voltou para o Senhor. E já foi para o segundo, para o terceiro casamento, e agora os filhos estão sofrendo também. Esse é o grande problema. Esse é o grande problema, porque a pessoa sempre prefere colocar como se algo muito pesado, negativo, estivesse sobre a vida dele, uma influência ou uma maldição que o acompanha. Pode ser sim, mas a maldição da desobediência, a maldição da distância de Deus, a maldição do afastamento, a maldição por ignorar a voz de Deus, porque tem muita gente que caminha na maldição, não a maldição que foi feita uma obra de macumbaria, de feitiçaria, mas por ignorar a voz de Deus, por se distanciar cada vez mais da presença do Senhor, por escolher os seus próprios caminhos. A Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem caminhos perfeitos, mas o seu fim são caminhos de dor, de morte. São caminhos que o homem escolheu. Por isso que eu preciso saber quais são os caminhos do Senhor. Eu preciso saber aonde Ele está, porque quando eu sei aonde Ele está comigo. Quando eu escolho caminhos errados, eu vou sozinho. Eu vou por conta. É como eu disse, né? Outro dia eu dei esse exemplo aqui para as pessoas, olha aqui para mim. E eu gosto de lembrar disso aqui porque a minha mãe dizia assim, filho,
Deus está no caminho reto. Minha mãe dizia isso para mim. Não procure Deus em outro caminho, que Ele está no caminho reto. Então, se você realmente quer, lá naquela, tem uma saída, tem uma saída lá na frente, Se eu seguir aqui no caminho reto, eu vou. Talvez não na velocidade que eu gostaria, mas eu estou no caminho certo, que não importa a velocidade, importa a direção. Se eu estou na direção certa. Viu? Tem gente que vai muito pela velocidade. Tem gente numa velocidade enorme na direção errada. E vai ter que voltar. Então, se eu seguir aqui, tem um mundo maravilhoso. Certo? Ok. Nós lemos lá, para você não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Desviar para a direita e para a esquerda já é uma mudança brusca, certo? Mas se eu fizer isso aqui, percebeu que eu mudei a direção ou não? Mas foi coisinha simples. Coisinha pequena. Acha que Deus está preocupado com isso? Tá. Totalmente fora do rumo. E se tiver lugar para eu seguir aqui, caminha lá, onde eu vou parar. E quanto mais eu caminhar na direção errada, mais longe eu estarei. Mais difícil será para voltar. Porque eu caminhei longe demais na direção errada. Está entendendo o que eu quero dizer? Eu fui longe demais. Por isso que é melhor Deus me barrar quanto antes. Que aqui eu volto um pouquinho, está fácil ainda, né? Está fácil, e eu me posiciono na direção certa. Às vezes as pessoas falam, não, mas é só um pouquinho. Não, é uma coisa simples, mas um pouquinho te tirou da direção. Você pode caminhar, você vai caminhar, você vai, só que você está saindo do caminho. Teu objetivo era lá. E lá tem coisas maravilhosas para você. Olha o caminho cheio de obstáculos. Já que eu saí para cá, já vou ter que sair para lá, já vou ter que contornar, já está cheio de obstáculos, quando aqui está livre. E Deus está comigo. Amém? Amém? Deus está comigo no caminho que Ele determinou para mim. Então parece um passinho pequeno, simples, mas na direção errada pode te levar muito longe daquilo que você realmente quer para a sua vida. Rapidinho, vamos passar? O seu boi será abatido diante dos seus olhos, mas você não comerá da sua carne. O seu jumento será tirado à força e não lhe será devolvido. As suas ovelhas serão dadas aos inimigos e ninguém as livrará. Os seus filhos e as suas filhas serão entregues a outra nação, e os seus olhos se consumirão à espera deles, dia após dia, sem que se possa erguer uma só mão para trazê-los de volta. Como literalmente assim? Não, a gente precisa atualizar tudo isso. Às vezes, você vê que hoje é uma outra forma de atuação. Os filhos, se a gente não está na bênção, você vê que os filhos também vão se perdendo, e depois pode ser um caminho sem volta. Vai se perdendo, vai todo mundo se perdendo. Entendeu? Literalmente, hoje, o nosso grande inimigo, a atuação dele é invisível, você não percebe. Mas a hora que você vê, ele já devastou, já levou, já está destruindo tudo. Um povo que vocês não conhecem comerá aquilo que a terra e o seu trabalho produzem, ao produzirem, e vocês sofrerão opressão cruel todos os seus dias. Aquilo que os seus olhos virem os levará à loucura. O Senhor afligirá os seus joelhos e as suas pernas com feridas dolorosas e incuráveis, que se espalharão sobre vocês desde a sola do pé até o alto da cabeça. O Senhor os levará também, e também o rei que os governa, a uma nação que vocês e os seus antepassados nunca conheceram,
Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão um motivo de horror e o objeto de zombaria e de risos para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês comerão muito em sua terra, mas colherão bem pouco. Semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque os gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem colherão as uvas, porque os vermes as comerão. Vocês terão olivais em todo o país, mas vocês mesmos não utilizarão o azeite, porque as azeitonas cairão. Os seus filhos e as suas filhas ficarão com vocês, porque não ficarão com vocês, porque serão levadas para um cativeiro. Enxames de gafanhotos se apoderarão de todas as suas árvores e de plantações da sua terra. Os estrangeiros que vivem no meio de vocês progredirão cada vez mais, e cada vez mais vocês regredirão. Às vezes a pessoa olha, parece que outro está aí, chegou outro dia, está indo embora, e ele parado no meio do caminho. Eles lhe emprestarão dinheiro, mas vocês não tomarão emprestado, não emprestarão a eles. Eles serão cabeça e vocês serão a cauda. Todas essas maldições cairão sobre vocês, e elas os perseguirão e os alcançarão até que sejam destruídos, porque não obedeceram ao Senhor, o seu Deus, nem guardaram os seus mandamentos e decretos que Ele lhes deu. Aqui eu poderia ir até o 68, que você pode meditar melhor depois na sua casa. Mas qual é o propósito de tudo isso? Para que isso serve para nós, bispo? Como Coríntios diz, tudo isso como advertência, para que a gente não cometa os mesmos erros que Israel cometeu. Mas a mesma coisa acontece, o povo de Deus é para caminhar debaixo da bênção, debaixo da proteção, um povo abençoado, e não um povo roubado, saqueado, que as pragas que estão no Egito, lá fora, as pragas que estão no mundo lá fora, não é para estar sobre a tua vida, não é para estar sobre a tua casa, sobre os teus negócios, sobre a tua família. E tudo isso, voltando ao início da mensagem, que é a mensagem para que você se recorde, o início dela foi vacas de Bazã. Vacas de Bazã. Porque o povo de Deus foram se perdendo na caminhada. É muito fácil se perder, se tornar um cego espiritualmente. As vacas de Bazã, só voltando, eram pessoas, as mulheres influenciando seus maridos, e os maridos se deixando ser influenciados, e a única coisa que se preocupavam era com luxo, somente com futilidades e inutilidades, somente com coisas de ostentação que é simplesmente para o benefício próprio, simplesmente ostentação e se afastando cada vez mais da presença, da comunhão e da direção que Deus tinha. Então, qual é o ponto principal para nós? Nós precisamos estar atentos, e lembre-se sempre que eu sempre digo, não é termômetro para você se você está sendo próspero ou não. É como você está internamente. Viu? Esse é o grande termômetro. Nunca pense que você está tudo em paz porque você está prosperando agora. Não, é o internamente. Quanto de sede, o quanto de fome, o quanto de comunhão você tem com Deus. Porque eles estavam na região mais próspera. Eles estavam vivendo em grande prosperidade. Só que o Senhor comparou que assim como as vacas de Bazã era para sacrifício mais tarde, eles seriam levados como sacrifício mais tarde também. Então, aquela prosperidade toda não ia servir para absolutamente nada. Então, o termômetro é o quanto estamos em comunhão com Deus. O quanto somos sensíveis à voz de Deus, ao que Deus aprova, ao que Deus reprova. Esse é o nosso termômetro. Né? O quanto eu quero fazer o que Deus aprova. Porque a pessoa pode caminhar em muitas coisas. Você pode conquistar muita coisa importante, mas sacrificar outras mais importantes.
Viu? Você pode. Muita gente tem conquistado muitas coisas importantes, mas tem sacrificado outras que são mais. Porque se a bênção de Deus não estiver sobre a vida dele, vai ser sacrificado família, vai ser sacrificado os filhos, vai ser sacrificado outras coisas, porque está fora da direção. Então nós precisamos estar na direção de Deus, numa comunhão profunda com Deus, para caminhar debaixo da bênção, em segurança. Não precisamos ser um povo que se relaciona com Deus. Você está achando que se relacionar com Deus, vamos ser abertamente, sem dedos. Que tipo de oração você aprendeu na sua caminhada de fé? Que tipo? Você aprendeu, talvez alguns aprenderam algumas orações, algumas simpatias, alguns aprenderam algumas orações decoradas, rezar um terço, muitas pessoas aprenderam simplesmente coisas totalmente decoradas, 100% decoradas. Nunca de um relacionamento sincero. Lembre-se que Jeremias 29:11 diz: buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Sou eu que conheço os pensamentos que tenho para vocês. São pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mas então vocês virão e orarão a mim. Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes com todo e de todo o vosso coração. Aí eu permitirei que vocês me encontrem. Deus quer que você busque a Ele de todo o seu coração. Deus vai permitir, quantas pessoas, já falei sobre isso, tem pessoas que passam de porta em porta, nunca encontram Deus, porque Deus não permite, não encontra sinceridade no coração para se revelar a ela. Quando a sequência de Jeremias 29, o 13 e o 14, diz: eu permitirei que ele me encontre, ou que você me encontre. Por quê? Porque você está me buscando de todo o vosso coração. A pessoa quer ter um encontro com Deus, ela tem sede de Deus, Ele quer o abençoador, não é simplesmente a bênção. Qual é mais importante, ter a bênção ou o abençoador? Pense, a bênção faz assim, ser um abençoador. A bênção não permanece, mas quando o abençoador está na tua vida, então a bênção se estabelece. Amém? Fique em pé, por favor. Com seus olhos fechados, a leitura foi um pouco extensa e nem consegui trazer toda a leitura, mas penso que é uma reflexão importantíssima, que nos mantém num lugar seguro, numa posição segura. É uma reflexão que nos traz um despertamento importante para que eu caminhe realmente debaixo da bênção do Senhor. Os planos de Deus para nós são os melhores, são extraordinários, são planos de bem, são planos de prosperidade, esperança de um futuro certo. Só que o que Deus tem buscado? Homens e mulheres que busquem a Ele com sinceridade de coração. Porque se a única coisa que você quer de Deus é que Deus te prospere, que Deus te promova em alguma coisa na sua vida, então, se porventura isso não acontecer, você não está em Deus, você vai se afastar. E Deus quer um povo que o ame acima de todas as coisas, que entenda que o homem não pode viver sem o seu Criador, que entenda que Ele tem a receita para o sucesso. Ele tem. E o sucesso a base desse sucesso está no relacionamento com Deus. Quanto mais a gente entende, você não olha para a direita, você não olha para a esquerda, você não quer saber do resto. Sabe? Não importa o que os outros estão fazendo, importa você. Você entende o que eu quero dizer ou não?
Não importa o que os outros estão fazendo. Porque você tem um relacionamento com Deus, você sabe o que Deus tem com você. Você sabe o que Deus tem com você. Então, o outro faz assim, o outro faz assado, o outro está fazendo... Não, o problema é de cada um. Eu sei o que Deus tem comigo. Eu sei do que Deus tem comigo, tem na minha vida, e o relacionamento que eu tenho com Deus. Eu quero agradar a Deus. E você sabe que você está seguro, enquanto muitos, não é bem assim. Por isso, esteja atento à tua vida espiritual. É muito fácil a gente se perder. É muito fácil você não orar mais. É muito fácil você não ter mais a necessidade de ouvir a palavra. Você perder a sensibilidade. Você perder totalmente a sensibilidade do que aprova, do que Deus aprova, do que Deus reprova. Está mais envolvido com coisas que não vai te acrescentar absolutamente nada. Não. Deus quer um povo que se relaciona com Ele. Se você ouvir fielmente a voz do Senhor, o seu Deus, e cuidadosamente obedecer, todas estas bênçãos que nós meditamos virão sobre vocês e os acompanharão. Isso significa que você vai para a direita, ela vai com você. Você vai para a esquerda, ela vai com você. Você vai para frente, ela vai com você. Aonde Deus te guiar, ela vai com você. Cuidado. Cuidado. Porque a referência que nós lemos de Oséias é o povo de Deus que se perdeu na caminhada. Só estavam preocupados com entretenimento, somente preocupados com as coisas dessa terra, somente preocupados com ostentação, somente preocupados em saciar a sua carne, somente preocupados, e aquelas mulheres influenciando seus maridos, e os maridos se deixando influenciar, e aí vai, e a consequência chegou sobre todos. Sempre tem que ter pessoas lúcidas, que traz a lucidez ao ambiente, que traz a lucidez. Opa, não. Isso não agrada a Deus. Eu estou cansado. Não, a gente está cansado para muita coisa, mas não vai estar cansado para buscar Deus, não. Não vamos estar cansados para isso, não. Hoje eu estou com sono, hoje eu estou com vontade de descansar. Não, a gente descansa depois. A gente descansa depois. Vamos nos manter no caminho da bênção. Vamos nos manter no caminho da vitória. Vamos orar, vamos meditar, vamos buscar a direção de Deus, vamos buscar a proteção de Deus para a nossa vida. Sempre tem que ter alguém lúcido. E lembre-se, porque Jó não deu ouvidos à sua esposa naquele momento. E grave que agora eu não estou falando de esposa ou de marido, estou falando da esposa, alguém que está sem direção. Porque ele conhecia Deus. Quando a mulher dele dizia para ele, olha, do que está te adiantando? Amaldiçoa esse Deus e morre aí, olha a tua vida, olha a destruição da tua vida. Ele diz, como fala uma louca, fala você, mulher. Deus deu o bem e eu não aceitaria o mal? E bendita a hora que esse homem se manteve na lucidez. Porque em menos de um ano, a luta dele estava chegando ao fim. E ele estava sendo restituído de tudo dobradamente. E quando tudo parecia um caos, destruição total, ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive, e eu verei, e o verei com estes olhos, não com outro. Eu verei. Ele tinha convicção que Deus viria ao seu encontro, que Deus viria, o auxílio, o socorro de Deus viria sobre ele. Ele não ia terminar os dias daquele jeito.
Amém, pessoal? Quando você parar para meditar, sempre analise e diga: Senhor, o que o Senhor quer de mim? Porque às vezes a gente diz assim: tudo que eu tiver que fazer para a minha vida mudar, eu vou fazer, quando a gente só fala da boca para fora. Quando deveria realmente, o que eu tiver que fazer para a minha vida mudar, o que eu tiver que fazer para caminhar debaixo da unção, da graça, do favor de Deus, eu vou fazer. O que eu tiver que fazer, o preço que eu tiver que pagar, eu vou pagar, porque o preço todos pagam. E eu escolho o preço que eu quero pagar. Grave isso. O preço todos pagam, escolha o preço que você quer pagar. A gente estar aqui hoje é um preço, quando nós fazemos um jejum é um preço, quando nós entramos em oração é um preço, quando nós buscamos na madrugada é um preço, quando nós nos separamos, nos abstemos das obras da carne é um preço, quando nós não alimentamos, renunciamos às ofertas do diabo, ao pecado é um preço, mas vale a pena, o preço todos pagam, mas você é que escolhe que preço quer pagar. Tem gente pagando um preço alto, mas o preço da dor, o preço do sofrimento, o preço da vergonha, o preço da humilhação, o preço da destruição. Nós pagamos um preço, o preço da obediência, o preço da fidelidade, o preço de um relacionamento para com Deus, um preço para buscar, um preço de jejum, um preço de oração e assim por diante, mas colhemos o benefício, o preço todos pagam. Vamos escolher que preço nós queremos pagar. E quando você disser, o que eu tiver que fazer para a minha vida mudar, o que eu tiver que fazer para desfrutar das bênçãos do Senhor, o que eu tiver que fazer para ir para um outro nível, eu vou fazer, certifique-se que você está realmente determinado a isso. Porque tem muitas pessoas que falam da boca para fora. E por isso ainda, realmente, isso não está acontecendo na vida de muitos. Lembre-se que Israel sempre foi imbatível, enquanto em obediência a Deus. Mas um alvo fácil, vivendo todas aquelas situações lamentáveis por se distanciar. O preço é sempre muito alto quando a gente se distancia da presença do Senhor. O preço é sempre muito alto e muito doloroso quando a gente se distancia do caminho. Fale com Deus e agradeça a Deus por essa mensagem. Agradeça a Deus por trazer lucidez. Agradeça a Deus por falar com você e diga a Deus: eu quero, Senhor, eu não quero errar o alvo, eu quero acertar. Eu não quero errar e não vou errar o alvo. Eu quero me achegar e eu quero realmente caminhar com muita lucidez. Com muita lucidez, não quero ser como Israel ou as vacas de Bazã, que foi se perdendo e nem percebeu que havia se perdido. Não, realmente, Senhor, não me deixe enganado. Dê liberdade a Deus para falar com você. Diga a Deus: Senhor, não me deixe enganado, não me deixe iludido, não me deixe ter paz com aquilo que eu não devo ter paz, não me deixe ter paz na direção errada, não me deixe ter paz no caminho errado, não me deixe ter paz, porque eu quero ter paz aonde o Senhor está comigo, porque eu sei que a tua bênção será derramada sobre a minha vida. Fala com Deus, dê liberdade a Deus. Pode falar comigo, pode me advertir, pode, meu Deus. Senhor, eu não quero ter paz com aquilo que eu não devo ter paz. Eu quero ter paz no teu caminho, na tua direção, na tua vontade perfeita. É isso que eu quero para a minha vida. Porque eu sei que eu somente estarei seguro no Senhor. Como disse, hoje a gente não pode descansar, você não pode confiar 100% somente na justiça. Quem confia na justiça, infelizmente vai se decepcionar. Nós precisamos confiar em Deus, que Deus faça justiça. Nós precisamos confiar. Se confiarmos simplesmente e unicamente na medicina, meu Jesus, que é isso? Precisamos confiar em Deus. Precisamos buscar a direção de Deus para conduzir nossas vidas com clareza, com lucidez, para sermos um povo de visão, que enxerga, sabe o que está fazendo, sabe para onde está caminhando. Lembre do exemplo que eu dei dos passos aqui. Se os seus passinhos estão 1 milímetro para a direita ou para a esquerda, ajusta ele e coloca para frente. Se os seus passos estão caminhando 1 milímetro ou alguns graus para a direita ou para a esquerda, coloca ele reto. Ajusta os teus passos, caminhe na direção reta.
porque Deus está no caminho reto, a bênção de Deus está no caminho reto, a promessa está naquele fielmente, cuidadosamente, fielmente. Deus está buscando homens e mulheres que obedecem, que o buscam fielmente e o obedecem cuidadosamente. São esses. Seja você esse. Sabe o mais interessante? Que no tempo de Elias, quando estava esse caos, havia 7.000 que não se corrompeu, 7.000 remanescentes que não se renderam, que não cederam à idolatria, ao pecado, 7.000 que não se curvaram. Faça parte dos 7.000. Tem um remanescente que não tem se curvado. Existem aqueles que, mesmo no meio, no mundo tão sedutor, no mundo tão corrompido, existem aqueles que não têm se curvado, existem aqueles que não têm se prostrado, existem aqueles que não têm se contaminado. Existe, então, faça parte desse grupo. No meio de tudo que nós lemos hoje, sempre existiu aqueles que não se contaminaram, sempre existiram aqueles que não se curvaram, aqueles que não falharam, sempre existiu. Tome essa decisão: eu vou fazer parte dos 7.000, os 7.000 que não se curvou, os 7.000 que não se corrompeu, os 7.000 que não se contaminou. Eu vou fazer parte desse grupo. Eu vou ser como um Jó. Eu sei que o meu Redentor vive, eu sei, eu confio nele. Eu sei que eu verei a bênção de Deus, eu verei sobre a minha vida a justiça de Deus, a graça de Deus, o favor de Deus, eu verei sobre a minha vida, eu verei, e o verei com esses olhos. Aleluia.